gente começou a fazer esse filme aqui em 2002. O título original dele era A Recusa, num sentido meio marcusiano, de A Grande Recusa. Mas a gente só vai conseguir, digamos, finalizá-lo agora em vídeo. E eu fiz, digamos, uma releitura desse filme, porque no final dele eu acabei colocando restos de outro filme. Então, esse filme, além de ser um trabalho de 2002, é também um trabalho de 2003. E, bom, o trabalho de 2003 foi censurado aqui na FAP. O filme foi, digamos, cortado, não é, sem nenhuma consideração pelos alunos e pelos professores que acompanharam o projeto. Pois bem, eu escrevi 2 textos nesse começo de ano, de janeiro de 2006, falando sobre o problema do cinema e sobre o problema, digamos, da censura, não é? Que as imagens que foram censuradas vão aparecer aqui no final desse filme. No final deste filme que nós vamos filmar aqui na Moviola. No final aqui, que aí isso aí é só a apresentação inicial. É aqui? Não? Bom, o primeiro texto que eu escrevi se chama Razões do Cinema. Eu vou lê-lo. Atualmente, não é difícil colocar o cinema na categoria das vaidades. Mas o culto odierno da fama e fortuna é tão antigo quanto a falta de virtude. O cineasta contemporâneo não convence que sua atuação na sociedade seja mais que angariar patrocínio, oficializar sua condição de capacho do poder econômico estatal e desejar estatuetas encebadas e aplausos pegajosos. É assombrosa a falta de contestação, provocação e crítica aos valores e modos de ser da consciência e da vida social. A função do cinema é criar um olhar que perceba os horizontes capazes de transformar o indivíduo e revolucionar a cultura. Não é possível fazer um cinema que vá além do entorpecimento coletivo sem um engajamento político e poético. Resta saber se há alguém com a coragem de jogar a merda no ventilador da ordem e assumir o compromisso de ser livre e viver pela liberdade. Pois não há outra forma de transformar a existência que não seja a ética de indivíduos livres. Por pior que seja a situação, sempre há momentos de escolha e decisão. Mas não é fácil falar e defender a liberdade quando escolhemos interagir com instituições mesquinhas, burocráticas, instituições burocráticas e mesquinhas. Nessas instituições, o diálogo e as palavras sofrem sempre com a censura e a estupidez. É o fantasma caduco da ditadura que ainda se move através do espírito servil dos chefinhos. Esse fantasma não aceita e não admite que se faça um discurso contra as palavras de ordem. Ele não permite a confrontação de ideias, o enfrentamento de visões de mundo e a diversidade de opiniões porque é covarde, intolerante e brutal. Sua esfera é a lei, a regra, a norma, o permitido, o produtivo, o lucro, o Estado, a hierarquia e a mercadoria. Tudo que não seja simétrica clonagem dessa esfera causa-lhe medo e furor. Portanto, se o discurso hegemônico diz não fume maconha, não use LSD, diga não às drogas, o pobre imbecil, o fantasma caduco, ele fica completamente aturdido, exasperado e melindrado quando se depara com a voz contra-hegemônica que diz: fume maconha, experimente LSD, diga sim aos psicoativos. Esse fantasma não é capaz de conceber uma sociedade plural. Para ele, o indivíduo deve falar apenas o já dito e repetido pelas autoridades e seus limites ideológicos. Aquilo que ultrapassa entre estes ridículos limites é definido por ele como delito de opinião. O que me falaram quando viram o meu filme era: isto é crime. Isto é crime, me falaram. Mas o cinema não deve ser determinado por agentes stalinistas, Gozzi, Rubens, toda a corja da FAAP, que são apenas fascistas mascarados de professores, filósofos, cientistas, artistas ou o que quer que aparente.
Falar com liberdade só é de fato um crime em sociedades fascistas ou em instituições medíocres, como a Fundação Armando Álvares Penteado e seu compromisso com a burrice. As razões do cinema se orientam para a subversão da ordem estabelecida. Sua atuação é crítica e seu lugar é a greve, a festa, a revolução, a orgia, a pagelância, o carnaval, o êxtase, a chuva, a morte, o desejo, o grito e o fogo, a loucura e a rua, o amor e a história. Esse é o primeiro texto.